Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus capítulo 9, versículo 27, que diz assim: Os cegos passam a ver. Partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiam, chamando o filho de Davi: Tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou: Credes que eu seja capaz de fazer isto? E responderam: Sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: Seja-vos feito conforme a vossa fé. E os olhos deles foram abertos. Jesus os advertiu então severamente: Cuidai para que ninguém saiba disto. Contudo, ao partir, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. Os endemoniados são libertos. Após terem se retirado, algumas pessoas trouxeram-lhe a Jesus um homem, mudo e possuído por um demônio. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões admiradas clamavam: Jamais se viu algo assim em Israel. Por outro lado, os fariseus maldiziam: Ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Todos os enfermos são curados, e Jesus ia passando por toda a cidade e povoado, ensinando-os nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus pede mais discípulos. Ao ver a multidão, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estava aflitas e desamparada, como ovelha que não tem pastor. Então falou aos seus discípulos: De fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi-lhe que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Amém, né? Aqui Jesus, continua ali, né? Pregando, ensinando, curando, libertando e salvando. Quantos milagres Jesus fez, né? Na verdade, a palavra do Senhor, ela não enumera quantos milagres Jesus fez, porque foi muito mais do que está na Bíblia, porque não caberia tudo que Jesus fez de milagres e maravilhas. E Ele nos prometeu que nós faríamos mais ainda. Então vamos crer nesta palavra, né? Aqui diz sobre um cego que passa a ver, né? Jesus estava ali, partindo-lhe Jesus dali, 2 homens cegos o seguiam, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então eram 2 homens que estavam cegos, e eles queriam enxergar, e eles criam que Jesus podia fazer isso, porque eles já tinham ouvido falar o que Jesus já tinha feito. E quando nós ouvimos falar que algo bom está acontecendo, nós também nós queremos fazer parte disso, né? E esses homens queriam receber esta cura, e eles criam que Jesus o podia dar, né? E Jesus assim perguntou: entrando ele em casa, aproximaram-se 2 cegos, e Jesus lhe perguntou: Credes que eu seja capaz de fazer isto? E responderam: Sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, e dizendo: Seja-vos feito conforme a vossa fé. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não alcançamos, porque pedimos e duvidamos do que Deus pode fazer. E nós temos que entender que tudo é para Ele, toda honra, toda glória, todo louvor, tudo que pedimos é para Ele. Se tomamos café, é para agradecer a Deus. Nós temos que ser grato em tudo, em todos os momentos, pelo fôlego de vida. Porque se hoje nós acordamos, foi porque Ele nos deu o fôlego de vida. Ele é tudo que temos. Ele tem que ser para nós a nossa estrutura. Ele tem que ser para nós quando nós respiramos, porque todos os animais entendem isso. Tudo que a vida entende isso. Só nós que muitas vezes fugimos do nosso propósito. Mas o Senhor tem um propósito para mim, para você. O Senhor tem um propósito para cada um de nós, né? Assim como ele tinha um propósito de cura na vida desses 2 rapazes. E esses 2 rapazes foram curados. Só que Jesus fala assim, né? E os olhos deles foram abertos. Jesus o advertiu então, severamente: Cuidai para que ninguém saiba disto. Contudo, ao partirem, propagaram os feitos de Jesus por toda a região. Porque quando há uma cura, né, é alastrado, não tem como ninguém observar, né? Todos vão ver e vai entender que foi um milagre de Jesus, né? Aqui fala também sobre
os endemoniados são libertos, né? Após terem sido retirados, algumas pessoas trouxeram-lhe Jesus a um homem mudo e possuído por um demônio. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões admiravam, clamavam: jamais se viu algo assim em Israel. Por outro lado, os fariseus maldiziam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Aqui é outro feito que Jesus fez, né? Porque esse rapaz, ele estava mudo, mas ele não estava mudo por qualquer outra coisa, a não ser que era o mal que estava nele, né? E quando ele expulsou aquele mal, ele foi liberto de uma tal maneira que toda a multidão que estava ali viu o que tinha acontecido, porque conhecia aquele rapaz, né? E ele foi liberto deste mal. E foi visível aos olhos de todo o milagre que aconteceu. Quantos milagres precisam acontecer na nossa vida para que possamos crer no que o Senhor pode fazer, né? Muitas vezes duvidamos, ainda que vemos, né? Somos como Tomé. Mas precisamos cada dia pedir ao Senhor: Senhor, tenha de misericórdia da nossa vida e nos ensina, Senhor, nos ajuda pela nossa falta de fé, assim como fez aquele rapaz, que o seu filho também estava, né, endemoniado. Mas quando Jesus perguntou para ele se ele acreditava que Jesus podia curar, ele fala: Senhor, eu creio. Mas depois Jesus pergunta de novo, mas ele fala: Senhor, me ajuda com a minha incredulidade. Muitas vezes nós temos que fazer isso, porque falta-nos fé, falta-nos crer no Deus que faz o impossível, porque as lutas vêm, nós duvidamos, nós entramos dúvida no nosso coração, nós entristecemos, nós passamos a observar os problemas e não quem pode solucionar os problemas. E o deserto que nós estamos enfrentando muitas vezes é para que o Senhor possa nos mostrar quem Ele é na nossa vida. Então temos que nos alegrar no deserto, porque no deserto o Senhor está nos separando para algo sobrenatural. Nós temos que entender que no deserto o Senhor nos separa para estar próximo dEle. Por isso que é preciso tirar todas as pessoas de perto. Por isso que muitas vezes não entende, as pessoas não entendem o que é o deserto. O deserto é uma separação, o Senhor está separando para Ele, falando: filho, é eu e você aqui, agora eu vou te ensinar, você vai aprender, você vai entender, você vai conhecer quem eu sou verdadeiramente. Então esse é o deserto, muitas vezes enfrentamos esse deserto, né? Aqui diz assim também: todos os enfermos são curados. E Jesus ia passando por toda a cidade e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então foi muitas cidades que ele passou, foi muitas doenças, enfermidades curadas, foi muitos milagres que aconteceu. Não caberia na palavra, não caberia na Bíblia, mas está escrito no livro no céu, todos esses acontecimentos, tudo que Jesus fez e faz na nossa vida, tudo está escrito, tudo, todos os milagres, todas as bênçãos, todos os livramentos que nós não vimos, mas Ele vai nos dizer um dia. Aqui também diz assim: Jesus pede mais discípulos. Ao ver a multidão, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos discípulos: de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pede-lhe que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Entenda, a colheita é de Deus, o Senhor vai colher. Então temos o dever de fazer o que Jesus pediu para fazer, orar, clamar e falar: Senhor, a seara é grande, Pai. Mande mais trabalhadores, ajunte mais, Senhor, traga mais, Senhor. Nos dê a oportunidade de falar do Teu amor, nos dê a oportunidade de levantar com a mente transformada pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nos dê autoridade, nos dê diferença, que nós possamos ser verdadeiramente luz do mundo, que nós possamos ser verdadeiramente sal aqui nesta terra, para que possamos ser a diferença, não em nós, mas em Ti, porque nele somos mais que vencedores. É nele, é por Ele, é para Ele, toda honra, toda glória, todo louvor e adoração, toda transformação que nós necessitamos vem dele. Então vamos nos encaixar assim para fazer o que Jesus nos mandou, pedir a Deus, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então devemos sim pedir a Deus que traga mais, que nos ajude a ganhar mais almas, que nos ajude no nosso propósito de servir ao Senhor. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.